Vamos lá. Cirão, esse teu livro aí é O Dever da Esperança, não é o título? Isso, chama Projeto Nacional Dever da Esperança. Cara, uma coisa que me chamou bastante atenção na mera existência desse livro é que aí tem sei lá, a tua visão do que seria ideal ser feito, ou seja, você tem um projeto, você tem um plano que eu não vejo dos outros caras. Tô falando besteira? Não, tá não. Mas eu quero só dizer que não é meu. Né? Isso é uma concepção que eu recolhi, Igor. Quando acabou a eleição de 2018, eu estava muito angustiado, porque eu conheço os caras. Conheço todos eles. O Bolsonaro, por exemplo, eu fui contemporâneo dele deputado. Né? O Haddad, eu apoiei, enfim, conheço todo mundo. Fui ministro do Lula, ajudei a fazer o Plano Real. Eu comecei muito cedo, com 25 anos eu já estava agarrado nesse serviço. Né? E como eu conhecia todo mundo, eu sabia que ia dar um pepino grande. E fiquei muito angustiado, muito angustiado. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar meu coração explodir. Então eu resolvi continuar em campanha. Só o que eu ia fazer? Eu subi a favela, que durante a véspera da eleição as pessoas estão predispostas. Né? Não, tudo bem, o cara subiu aqui a favela, o que é que ele vai dizer? Só lá vem um cara mentir para cá. Mas o povo acaba se predispondo, é natural. Né? Fora da campanha, o que eu vou fazer? Vou conversar com o mundo jovem universitário brasileiro. E aí falei, digo a vocês, acho que todas as universidades do Brasil. É um negócio de doido. Eu visitei universidade por universidade e aí comecei a apresentar qual era o diagnóstico do Brasil. O que está acontecendo? Aí tu imagina, em vez de um comício, você fala 10 minutos, já falou demais. Mas assim, na universidade não. O cara está acostumado com aula de 50 minutos, eu mandava 1h30, diagnóstico, o Brasil, a história, de onde é que vem, tal, o que aconteceu, como é que mudou, e a solução. E eu mesmo fui raciocinando, isso é o meu quarto livro. Né? Então, fui raciocinando e a garotada perguntava, isso aqui eu não estudei. Aí vou estudar. Aí montei uma equipe de assessoramento técnico de top também. Acabou a campanha, o cara não precisa... Estou andando com o Ciro, mas não sou eleitor dele, ou necessariamente não preciso dar satisfação. E pronto, aí eu peguei também muita gente. E aí foi a soma dessa coisa, da minha vivência, da experiência dos jovens me perguntando coisas que eu não sabia responder direito e consultei os especialistas, os caras, a inteligência do Brasil. Cara, saiu um livro bem legal, porque ele é eu falando. Então eu peguei essas palestras, foram gravadas, assim, estão todas aí no YouTube, né? Horas. E aí fui lá, fui penteando, muita gente me ajudou, os números vão mudando, e aí tem uma turma que me ajuda, e virou um livro seguinte, claramente, por que ele é único? Porque ele é a única vez que alguém do ramo, eu não sou um intelectual, eu sou um operador da política que estuda, é diferente, né? Mas eu dei a cara para bater, fui lá, está aqui a minha hipótese de por que o Brasil era o país que mais crescia no mundo e não cresce mais. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e eu estou livre de qualquer constrangimento ou preconceito, não devo rabo a ninguém, não estou preso rabo a ninguém, também se for eleito eu quero muito, se não for eleito já não fui. Eu sou um teimoso, fui candidato 3 vezes no Brasil, se o meu partido mantiver a indicação, como eu acredito manter, você é a 4ª vez, mas na hora própria, agora é hora disso, discutir ideia. E aí estourou, cara. Estourou esse livro, passou 15 semanas como o mais vendido num país que não lê. Que não lê. E é um assunto careta, né? Economia política. Por que o Brasil crescia 7%, modelo tributário, como é que organiza os impostos, e a importação e a destruição da indústria, está tudo aqui. Embora tenha um componente muito original, que é uma reflexão quase filosófica sobre o trânsito da felicidade, né? E isso num contexto de economia política. Que é uma chave que eu achei, quer dizer, por que o jovem brasileiro da favela, o jovem pobre e da classe média, por que ele tem uma ronda do fracasso ao redor dele? Porque ele quer ter umas paradas que ele não consegue. Olha aí, tá aqui tudo explicado. Porque eu sei, eu tô ligado. Então, é o seguinte, não, mas o grande legal desse livro é que, porra, um imbecil que nem eu consegue entender. Sabe? Você não é imbecil, mas de fato eu faço um esforço para falar com o jovem brasileiro, que não está comprometido, que quer entender as coisas, e que vota em mim se quiser, não vota se não quiser, haverá a hora da gente apurar o voto. Mas isso aqui é uma proposta. Eu começo o livro dizendo isso aqui é uma proposta ao debate.
Eu estou pedindo um método. Então, quem não gostar disso, me diz o que pensa diferente, mas não foge do método. E eu lembro de ler alguma coisa na introdução dizendo que essas ideias aqui podem mudar no futuro, ou se outras ideias se apresentarem forem melhores, não sei o quê. Né? Isso é legal, porque eu não sei qual é o plano de governo do Bolsonaro ou do Haddad, e eu não tô aqui puxando teu saco, não. Eu só tô dizendo que dá pra ver que tem um plano aí, sabe? Tem, e dá cara pra bater. Por quê? Porque eu avanço para coisas que os políticos não gostam de fazer e que o ambiente acadêmico obriga. Que é o seguinte, então assim, nós precisamos resolver essa escola careta. O Brasil tem uma escola que não prepara para a vida, um decoreba, todo mundo aí beabá num tempo de internet, que eu com um óculos de VR eu chego em Porto Seguro e descubro o Brasil junto com Pedro Alves Cabral. Percebe? Eu conheço, eu estou ligado nisso e a escola diz, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso. Tudo mentira. E aí o cara tomar banho, sair de casa. E para ouvir isso não dá. Realmente, e eu sou ligado nisso. E mais do que ligado, como eu mexi com isso. Então hoje no Ceará nós temos 52 de cada 100 garotos em idade de ensino médio numa escola de tempo integral profissionalizante que sai dali com estágio pago pelo governo. E as profissões ali são escolhidas pelos garotos. E a gente estimula que eles não escolham essas profissões que, sendo nobres, toda profissão é digna, mas são profissões que se empurram para o pobre para ele nunca deixar de ser pobre. Então lá é o seguinte, é mecatrônica, é design de game e o menininho sai dali. Sabe qual é a evasão escolar na escola média brasileira? 60%. Caralho. Porque ninguém aguenta. Sabe quanto é no Ceará? 1%. Porque a escola mesmo sendo integral. E é gostoso. O cara tá estimulado ali a fazer um projeto de vida. Ele fica lá, tem piscina, tem tudo. Vamos falar disso então. Como é que tu conseguiu implementar isso? Primeiro não fui eu. Tá. Isso é uma concepção que está planejada e que faz parte, vamos dizer, de uma equipe de gente que eu ajudei. Boa parte eu sou o que veio antes, mas começa com Tasso Gereissati, que faz uma disruptura importante. Ô, irmão, obrigado. E tem uma continuidade planejada, que é o que eu defendo de projeto. Projeto o que é? Você tá aqui numa posição. E você tem um plano. Aí eu quero ir para colar, eu tenho que calcular quanto custa isso, que é a novidade, é a originalidade do discurso político, que eu digo de onde vem o dinheiro. Quanto custa uma matrícula no ensino tempo integral profissionalizante, qual é a meta, em quanto tempo ir para o Brasil. Então, aí vai fazendo. E aí, quando você cutuca, você vai dizer o seguinte, o dinheiro está onde? Nos de cima. E não paga no Brasil, não paga imposto. Tem várias coisas absurdas no Brasil nesse sentido. É o mais aberrante sistema de impostos do planeta Terra. Eu pago IPVA, mas o cara do helicóptero não paga. Ele leu mesmo. No cara do iate não paga. O cara do iate não paga. O cara de uma moto que está aí nesse frio congelante, correndo com caixote de aplicativo, paga 4% do valor da motocicleta de coisa. E aí só uma pinicadinha aqui, o Dória comprou um jatinho e não paga. É sinistro isso. Só no Brasil, cara, não tem isso no mundo. A herança, as grandes, esqueça a classe média, mas as grandes heranças nos Estados Unidos pagam no mínimo 29%, mas as grandes, enormes, pagam 40%. Sabe quanto é no Brasil? 3 e pouco, menos de 4%. Porra! Isso aí você está falando assim, eu sou bilionário, daí eu morri, e essa minha liquidez vai para o meu filho e ele vai pagar 3%. 4%. 3 e coisa. Lá no Ceará é 8%. Entendi. Mas o 8 é porque é o teto do Senado do Deixa. E nós fizemos 8 há algum tempo já atrás. Porque, meu irmão, não tem almoço de graça. Sim. Se você pode prometer educação, educação que presta custa caro. Com certeza. Então, ou senão você fica mentindo pro povo que está dando educação. Mas esse é o grande problema, eu vejo. Eu sinto uma falta de continuidade ou até uma falta de apresentação de propostas inteligentes para a educação, que é, na minha opinião, uma das... Acho que na opinião de todo mundo, uma das principais coisas para um país andar, do ponto de vista aprender a votar, aprender a ser um cidadão, aprender uma profissão, qualquer coisa. Aprender a pagar imposto, tá ligado? Mas é que isso... Cobrar a aplicação correta dos impostos. Sim. Mas isso não dá voto, porque isso só vai dar resultado daqui a um tempão. Lá no Ceará a gente tem ganho todas as eleições. Então, eu sou animado porque... Quando eu cito o Ceará, deixa eu dizer, o Ceará é um estado muito pobre. Por favor, não pensem que virou um paraíso, não é. É apenas um estado muito pobre que mudou profundamente. Faz 30 anos que a gente não fala em atraso de pagamento.
O Ceará tem a maior quantidade de investimento, o dinheiro que sobra entre o governo arrecada e o que come para dentro dele mesmo, o que sobra para botar em educação, em saúde, em estrada, é o maior volume de investimento do Brasil por cabeça. Interessante. Você imagina, o Ceará deve ser o 4º estado mais pobre do Brasil. Tem quantas pessoas vivendo no Ceará? Quase 10 milhões. Quase 10 milhões. Mas assim, e funciona. Funciona e a população, enfim, é uma coalizão grande. Muita juventude, oportunidade para o jovem entrar. Porque eu, por exemplo, fui governador entre 90 e 94. Nunca mais fui. Nunca mais. Tá? Entrou outro, todos meus aliados, todos meus aliados. Mas hoje quem governa lá é um companheiro do PT. Tu fica soprando no ouvido dos caras? Quando me pedem. Mas mas antes ele foi recrutado porque se revelou um cara, é tudo classe média, com alto nível de escolarização, sem interesse privado, nenhum tem empresa, nenhum tem TV, nem rádio, nem coisa. E todos executamos um projeto. Então você tem aí tem, que é o que tu falou da continuidade. Você não faz nada sério no lapso de uma vida. Né? Então, lá nós temos uma geração que está trabalhando. São 26, 30 anos que nós estamos trabalhando e tal. Aí você tem coisas fenomenais. É o primeiro estado do semiárido que tem mais capacidade de reservar água do que seca. E agora chegou a água do São Francisco, que eu projetei e executei. E o Bolsonaro inaugurou. Foi inaugurar, claro. Deu uma parte boa, né? Mas tudo certo, ele terminou a obra. Né? Pelo menos terminou, né? Enfim, terminou a obra. Então. Mas assim, fez 1% da porra da obra. Desculpa a palavra aí. Você pode ficar à vontade, cara. Você pode falar palavrão. Mas é só quando acontecem essas coisas que eu me aborreço. Então, voltando para a questão do Brasil, a questão é essa. Você tem, só para dar um toque, que é o que eu falo no livro. O Brasil, e o jovem precisa ouvir isso, porque a política é a linguagem da democracia. E a política no Brasil é uma coisa muito careta. Careta, mentirosa, sabe, suja, e está completamente descrente. A população está descrente. Não quer participar, porque porra, não é brinquedo, não. Assim, a contradição é muito grande. Porém, a gente tem que ter, com muita humildade, o esforço disciplinar, dizer, meu irmão, o preço da carne, o preço do feijão, que está tudo estourando aí no supermercado, tudo isso é a política que resolve. Então, fora da política não tem solução. É uma desgraça, é aquela a palavra M, eu estou bem, eu estou entendendo. É uma merda? É isso. Então, é o que o nosso povo fala, mas assim, e aí? Não tem outra coisa para botar no lugar. Não tem um algoritmo, não tem um... não tem como você acabar com a política na